Pessoal, então, senhoras e senhores, vamos dar início agora ao nosso segundo período, do evento DIMA, Diálogos da Pedagogia, da Matemática com a Pedagogia. Estamos na nossa 15ª edição. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o dia 6 de maio, dia da matemática e do matemático. O 15º DIMA, Diálogos da Matemática com a Pedagogia, cujo tema é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 30 anos, limites, desafios e perspectivas. Então, hoje, retomando agora com a nossa programação, teremos uma mesa redonda e após esse momento a gente parte para os mini cursos nas salas aí, depois entraremos com a orientação onde vai acontecer cada mini curso, ok? Acredito que ainda dê tempo, que ainda não se inscreveu em algum mini curso, ainda pode se inscrever, Então vamos lá, e hoje, nós aqui convidamos à frente para compor a mesa ele que é professor titular da UFC, lotado no Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação, doutor em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, com inúmeros artigos publicados em periódicos especializados, eventos de pesquisa, vários capítulos de livros e livros publicados, software concebido em inúmeras orientações e coorientações de mestrado e doutorado, supervisões de pós-doutorado na área de educação, tendo recebido prêmios e homenagens, atua na área de tecnologias digitais da educação, com ênfase em EAD, inclusão digital e ensino de matemática. Realizou estágios pós-doutorais no INPA, na Université Paris 7, França e Université Teluc, Muito bem, Canadá. E coordenou a UFC, na UFC o programa Universidade Aberta do Brasil, a UAB CAPES. Pessoal, ele que é o pai da sequência FEDAT, ele é o mentor, ele que é o mentor tecnológico e pedagógico da professora Mazé. O sabido, eu sou o lindão e ele é o sabido. Professor doutor Hermínio Borges Neto, a salva de palmas. Muito bem, professor. E agora, aquele que é o professor da UES, FECLESC, no curso de Pedagogia, pós-doutorado UFC, doutor e mestre em Educação pela FACED UFC, especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, licenciado em Pedagogia pela FECLESC-US, Quixadá, professor aposentado do ensino fundamental. Meu Deus! Ave Maria, essa pessoa é uma pessoa iluminada, na cidade de Quixadá. Pesquisador em Educação Matemática, vinculado ao Grupo de Educação Matemática do Multimeios. Mais uma vez, pessoal, aposentado. Onde desenvolve pesquisas em formação inicial e continuada. É um artigo raro dentro da educação. Continuada de professores que ensinam matemática. Gente, e além de tudo isso, é membro do GTCOA. Uma salva de palmas para ele, Francisco Eugênio de Souza. Boa tarde, meu povo. É uma alegria estar aqui com o professor Hermínio. Ainda bem que ele vai falar de tecnologia, porque eu fiquei conhecido no Multimeios como BIOS. Vocês sabem o que é BIOS? A maioria, boa parte sabe, mas tem gente que não sabe. BIOS é bicho ignorante operando o sistema. Então,
Então, ainda bem que ele que vai falar de tecnologia, eu vou ficar aqui só olhando, né? Porque na verdade tecnologia tem muito pouco. Aliás, eu cheguei no multimeio na época ainda era disquete. Eu fui orientando dele no mestrado e doutorado, trabalhando nessa questão de pedágio, e quando cheguei no multimeio ainda era disquete. E às vezes eu trazia o disquete não abria. Então, assim, é problema. Mas também que quando eu terminei, quando eu fiz o doutorado, eu já utilizei o Teleduc. Então já avancei um pouco, né? Já usei o Teleduc e hoje não tem mais o Teleduc, hoje já são outras plataformas, né? Então dizer da alegria de estar aqui com o professor Hermínio. E um tema que é tão importante. Parabéns à professora Mazé, à Lara, à organização do evento, por trazer essa fala sobre o LDB ainda no mês de maio, porque o aniversário do LDB ainda é em dezembro. Mas a discussão começando agora, é importante porque nós temos um ano todo para discutir sobre o LDB. E eu tenho uma aproximação, gosto do tema, porque eu lembro que no meu concurso para a UES, a minha aula foi sobre a LDB. Né? E aí eu lembrei da fala da professora Kelly, quando ela falava a questão do contexto. E aí tem uma frase que diz, não adianta, a gente só entende, não adianta ler só o texto, a gente tem que ver o contexto. Né? Então não dá para entender a LDB sem entender o contexto em que ela foi engendrada. E uma prova disso é que a primeira lei é de 61, ela passou 13 anos no Congresso Nacional para ser aprovada. Né? A atual, a de 96, foi menos tempo, mas ainda foram 8 anos de discussão. Então, é um tema que merece ser discutido, né? Foi bom trazer para o Gima, porque a LDB é a carta magna da educação. Né? Então nós precisamos conhecer, porque às vezes nós perdemos porque nós não conhecemos a LDB. Então, muito boa fala da professora Kelly, do professor Cledivan, que a gente precisa conhecer, não só a LDB, mas a legislação como um todo. Então, e a LDB, ela na verdade, sobre tecnologia, ela veio fazer muito pouco, somente em 2023 até uma lei mais específica sobre a questão da nova tecnologia. Mas o professor Hermínio, né, se a LDB é de 96, então ela tem o tempo aí da sequência pedágio. A sequência pedágio ainda vai ser 96. Então, mais ou menos o mesmo tempo. Então, o professor Hermínio vai falar sobre tecnologia, como é que nesses 30 anos, o que mudou ou não mudou a partir dessa LDB. Então, com a fala, professor Hermínio Borges, né, do nosso HDM. Não, mas dá para usar. Esse menino vai ser para um ajuste técnico, ele está fazendo um ajuste técnico. Realmente conhecido no meio acadêmico como piada. Você de ajuda aí, Está saindo o som? Tá. Bom, eu entendo de LDB, eu entendo um pouco de tecnologia. Então, LDB, o Edson já falou, mas quando ele falou que era 96 eu era professor na Universidade de Paris e era professor lá, professor Guerreiro. E a parte matemática deu parecer dessa LDB, essa base da lista de 96 a origem. Ele deu parecer sobre umas leis que estavam fazendo aqui no Brasil. E foi, digamos, o revisor dessas coisas da matemática da LDB. Você quer ver que fosse mais recente. Então,
visitando para dar minhas contas, porque eu estou há quase um ano que não vou lá com o problema de saúde aqui de familiares no Brasil. Então, eu estou para dar minhas contas, até porque agora no mês de julho vence visto de trabalho. E você espera o visto de trabalho que eles me deram, eu só posso assinar na universidade. Como o meu visto de trabalho, o visto de trabalho é comprado, a empresa compra o visto de trabalho da pessoa. Custa $1.000. Só que, como eu tenho mulher, eles têm que comprar o meu visto da minha mulher, porque sem mulher a gente não vai, né? Faz sentido. Faz sentido. Então, o problema é que o meu visto de trabalho só posso assinar naquela universidade que acabou. Eu falei, a única universidade com 100% da distância da América do Norte. Ou seja, eu trabalho fortemente com tecnologia. E, além do mais, da minha mulher, eles deram visto para fazer qualquer coisa. Isso é chocado, né? Ou seja, ela vai trabalhar onde quiser. Eu não só posso assinar contrato de trabalho se for naquela universidade. Pronto. Então, parabéns para quem for matemático. Hoje eu dei uma matemática, se não me engano. Parabéns para a matemática. E eu só me lembrei porque eu recebi um mais civil para cá e sempre usava que damos parabéns no dia da matemática. Né? É da matemática e de matemática. Pois é. Então, é isso. Então, na realidade, ver se eu enxergo as coisas. Assim, o que é que eu fiz lá? É o que eu preciso passar. Na realidade, não sei se vocês estão sabendo, então eu consigo sacar, mas a minha necessidade de ir para ali é porque eu tenho uma pesca ali. Tá certo? Vocês não estão vendo esse slide, mas lá no meu computador tem o que eu vou falar em seguida. Tá certo? É uma pesca. É isso que chama? Tá certo? E eu preciso da pesca, porque senão eu me esqueço do que eu vou falar. Tá certo? Bom, então, vamos fazer assim, vocês perguntem a hora que quiser, pode me interromper a hora que quiser. Não adianta ficar aí não, porque eu preciso da pesca. Não sei se você pode Então tá bom, vocês podem perguntar a hora que quiser, que eu posso perder a sequência, mas a pesca às vezes me ajuda a voltar onde é que eu estava. Tá certo? E pode ser que pela pergunta eu nem fale mais do que eu falava lá para fazer outras coisas. Tá bom assim? Então interrompa o que quiser que eu não me incomodo, porque na verdade eu prefiro. Tá certo? Bom, então ali sou eu e ali eu ganhei do FENAT, um site francês. Né? E eu vou falar, a ideia é falar sobre a ADB, já falei o que eu sabia da ADB, que eu não me lembro mais, o que eu fiz, o que eu escrevi. E isso vai ser tecnologias. Na verdade, o meu foco da minha fala, na verdade, é falando uma coisa que eu acho muito importante, muito anterior ao LPB, porque o LPB foi em 96, né? Veja bem, em 96, como eu falei, eu estava lá no Paris 7, e o que aconteceu? É que tinha, há cerca de 10 anos, o governo francês implementou um programa de informatização das escolas francesas. Em 95, 96, quando completava 10 anos desse processo de informatização. E, coincidentemente, eu dei sorte porque eu participei desse processo de discussão desse projeto de informatização das escolas francesas. A escola francesa tem uma grande vantagem porque ela tem uma estrutura muito boa. A infraestrutura é muito boa, o corpo docente é muito bom, tá certo? Você tem ideia? O meu gabinete tinha uma professora que era usada segunda de manhã, que segunda de manhã não tinha lugar no meu gabinete. Meu gabinete do grupo estava estudando a matemática, tá certo? A professora usava meu gabinete de segunda à tarde até quando eu quisesse. Mas segunda de manhã, horário para até esse grupo estava estudando matemática, eu aproveitava o mesmo horário parecido, porque também a história da matemática era meu forte. Mas a professora que eu formava nesse grupo, ela tinha doutorado em ensino de matemática e nas horas. A complementação da carga do trabalho dela, ela é uma professora do ensino fundamental. Ela falava o seguinte: escolas fundamentais, ao mesmo tempo fazem pesquisa sobre ensino de
ensino com um campo de história da matemática. E a conclusão que nós chegamos, a gente se reuniu sobre essa pesquisa, sobre essa análise, essa intervenção do projeto de inclusão de tecnologia nas salas. Isso que eu estou falando não está na minha proposta, não. Então, vocês vão me cortando, por favor, para poder chegar perto da hora, e às vezes eu tenho que fechar alguma coisa. Certo? Então, o que acontecia é que, pelos 10 anos, a conclusão que a gente fazia o grupo se reunia em Chá, que foi, antigamente foi um local da Morada de Papas, para ter o grupo de Paris, eles se reuniam lá uma vez, de 15 dias, se reuniam, passavam o dia lá discutindo esse negócio. E uma proposta que nós chegamos à conclusão é que 10 anos foi muito pouco. A gente precisava investir mais. E uma das coisas que os franceses fizeram foi investir em desenvolvimento de software. Se olhar nos anos 90, o que tem de software de matemática, por exemplo, que foram desenvolvidos graças a essa política do governo francês, é impressionante você dizer, do que você possa imaginar, a gente conta software e resolve aquele problema para utilizar na sala de aula. E, inclusive, o carro-chefe desses produtos era um software chamado Cabrinho Geométrico, cadeia de programa interativo, ou seja, caderno de rascunho interativo, que a ideia dele era que a tela do computador, na verdade, se comportava como uma tela, um papel, folha de papel, que você fazia rascunhos. Então, a vantagem que você podia apagar rapidamente o que você escreveu, você estaria abaixo. Então, eles desenvolveram esse software nos anos 90 até o começo do século, era o carro-chefe dos melhores softwares de geometria que tinha. Você até cunhado ter a expressão geometria dinâmica, ou seja, é uma geometria que tem dinamismo, que tem movimento. Certo? A geometria que nós estudamos, pelo menos eu, é a geometria do quadro negro, que você faz o desenho e o desenho tem movimento. Eu vou tentar falar disso um pouco lá na frente, para aproveitar aqui. Tá certo? Então nessa palestra, eu vou tentar atacar, em vez de discutir a LDB, eu vou discutir uma coisa em função da minha experiência, que para mim é muito mais importante do que LDB. Porque sai LDB, muda LDB 1, 2, 3, etc. Se você não trabalhar a origem do problema do ensino, pode inventar o que inventar, que vai ficar do mesmo jeito. Tá certo? Tem um escritor italiano, Lambertoso, que diz que a melhor coisa para deixar uma vontade que dá tudo. Então, essas legislações não parecem ser tudo a tudo, faz um discurso bonito, mas no final, a fonte do problema é colocada, que é exatamente a famosa consciente e como usar essas tecnologias. Certo? E hoje em dia, com o uso dessas tecnologias, a gente está frente a um problema que vai ser muito complicado para a gente enfrentar, que é a facilidade de você ter uso das tecnologias. Todo software que você faz se desenvolve um aplicativo para rodar aqui, não é assim? Aqui. Por exemplo, um dos grandes problemas sociais que a gente está enfrentando hoje em dia é as apostas, não é? Tá certo? Eu tenho um colega que é viciado em aposta. É que é um problema social, né? Tá certo? A gente tem sem novidade nenhuma. Alguém conhece, ouviu falar no Jogo do Bicho? No Mororó? Que tem um prédio 3 quadrados lá perto da Secretaria da Fazenda, na Receita Estadual. Ou seja, lavador de dinheiro, desculpa, Jogo do Bicho, não tem declaro imposto, né? E aqui tem a Secretaria de Arrecadação, fica pertinho. Tá certo? A diferença do Jogo do Bicho para cá é que o Jogo do Bicho tem que ir na banquinha fazer o jogo. Enquanto que as médias de hoje eu faço por aqui. E as médias eu tenho prejuízo porque ela quer que você faça um negócio no determinada conta e você vai usar esse dinheiro da pessoa para fazer suas apostas. É assim? Então essa é a teste do momento, que é influenciado por essas tecnologias e o uso dessas tecnologias. E cria um ato, uma dependência muito grande do indivíduo. Então,
como hoje é o dia da matemática, o dia dos matemáticos, eu vou me focar um pouco sobre a matemática, sim, matemática, que é a coisa que eu mais gosto. Tá certo? Bom, então, uma das coisas bem interessantes que eu já vi foi um trabalho feito pelo Wilson, pelo HBN, sobre os pecados no ensino de matemática. E os pecados são 6. Na verdade, são 6 pecados, a gente começa do 0, são 5 pecados. Porque o pecado do 0 é o pecado mais mortal que existe. Não é isso? Porque existem os pecados, segundo a Einstein. Não mexe não, criatura, é só isso é Deus, tá vendo? Escreveu o exemplo de Deus? É porque ele está mexendo nas coisas aqui, professor. Ele está mexendo nas coisas, vai desligar o microfone. Tinha que ligar, É ao vivo, é assim. Deixa eu baixar o som. Isso aí é só o cabo, a HDMI, que deve estar mal montado. Bom, mas quando aparece a ideia dos pecados, na verdade são 6 pecados, mas a gente lista 5, porque tem um que começa a dar problema, e começa a dar problema quando você vai ensinar nas escolas. O 0 é o número natural, não é? Não tem isso não? Não tem? A contagem do número começa do 0, começa do 1. O 0 é vazio, né? Percebe não? É porque tem que. Pronto, o pessoal chegou lá. Essa civilização de cor, ou seja, esse português todos porque essa aula que nós temos estava cheia, aí eu fiz todo esse drama, eu tive que esperar que as pessoas chegassem agora para nos pensar direito, certo? O microfone mais aqui. Isso é uma primeira explicação. Agora, a segunda, que é a explicação real, é que depois que veio esse problema, eu descobri que o meu notebook que usa para fazer o webconferência. Aí nas minhas aulas do semestre passado, a Mazélia apareceu com esse projetor aí, cadê ele? A Anitta que está de prova. Aí eu fui para um casamento entre o meu notebook e esse projetor. Eu sei que já é. Tá certo? Você lembra? Então, assim. Aí, ou seja, a gente tentava fazer as projeções e não dava certo. Dava por tudo que era computador de qualquer pessoa. Até que o Macintosh estava livre. Mas quando chegávamos da conferência, estava assim. Pela conferência, tudo articulado, tudo montado para darmos trabalho. Então, essa é a verdadeira. A primeira é só ninguém. Pronto. Opa. Senta. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Como eu ia começar, hoje é o dia da matemática. Vou ficar por aqui para começar a projeção. Tá? Como é o projeto de matemática, então? Ao meu ver, e com o Wilson Machado, que é o professor lá da USP, Pernambucano, gente boa. Na verdade, o problema do ensino de matemática se reduz a 5 problemas. Na verdade, são 6. O primeiro problema é a gente já fica provocando, como eu estava falando, que a gente começa do 0, porque nas escolas tem sempre a questão se o 0 é o número inteiro ou é o número inteiro. Tá certo? A ideia de vazio é complicada. É uma das razões do fracasso da matemática moderna nos Estados Unidos. Na hora de tentar axiomatizar a matemática, mas são pequenos, porque não estavam cognitivamente bem preparados,
Eu tenho dificuldade com o zero, pertence ou não pertence? Eu tenho essa dificuldade. E como grande parte das soluções mágicas nas escolas é proibir o uso de computador, é proibido o uso de tela, é proibido o uso de notebook, de celular, não é assim? É proibido. Então, quando a pessoa está trabalhando, é mais fácil proibir. Eu lembro que na ditadura tem uma música que foi premiada no Festival da Record, que era o Caetano, que era proibido para mim. Que é exatamente a hora da repressão que a gente tinha, que era para tudo, era proibido. No agrador era proibido. Então a música é proibido, que foi censurada em 86 e propiciou para o Caetano e morar na Inglaterra junto com o Gilberto Gil. Aí fizeram músicas, a minha pega foi com eles, ficaram um tempo, depois nós fomos melhorar, eles voltaram. Pronto. Então tem isso. Então a primeira coisa é o zero pecado, esse é mortal. Os outros são pecados que têm correção. São pecados capitais, mas têm correção. Aqui a gente tem que saber matemática. É a coisa mais óbvia que tem. Você precisa saber a matemática, que vai ensinar. E muito mais do que você, a matemática vai precisar para o que você vai ensinar. Tá certo? E um dos problemas começa aí. No modo, para exemplo, fração, por exemplo, é uma coisa que normalmente as professoras ensinam fração, porque os meninos não sabem fração, não sabem chamar fração, não tem conceito de fração. Então você tem que ter um conceito e tem que entender a aritmética desse conceito. Como é que as coisas se operacionalizam, como é que as coisas funcionam, como é que se opera com fração. Geralmente se passa a receita de ouro. Uma fração é isso, essa regra aí. Tá certo? Então esse é o primeiro, o pecado principal é um pecado que, se a gente conseguir resolver isso, parte do problema está resolvido. Mas não estaria com o problema resolvido. Porque se o problema fosse só saber matemática e na aula, os cursos de matemática do Brasil todo, do mundo todo, eram fantásticos. O departamento de matemática e engenharia são formados por doutores de matemática que dominam aquela matemática básica da universidade. Em todo canto que eu vivi, nesses lugares que eu já viajei, matemática na universidade é um problema. Então, não é a falta de conhecimento matemático só que é trabalho. É a falta de conhecimento matemático, a falta de método para trabalhar a matemática, e principalmente como é que se interage com os alunos. Então, são esses os pecados. A outra é a sensação de desamparo, e a coisa mais óbvia é ter preconceito ou preconceitos, isso é comum, matemática para gente inteligente, não é não? Se você é burro, você não vai aprender matemática, então a lei de preconceito começa aí. Aí quando a criança chega em casa, normalmente, se diz, olha, vai falar com o seu pai, e na casa ela assim, fala com o seu pai, você não vai ensinar matemática, eu sou psicólogo. Então começa essa lei de preconceitos com respeito à matemática, não era para existir. Porque é o que a gente diz em matemática, a gente quando nós crescemos, a gente tem uma linguagem que a gente trabalha o tempo todo. Uma delas é a língua nativa. A língua que a gente fala, o cearenseis. A gente não fala aqui que é o cearenseis. De vez em quando a gente fala português, mas a nossa língua é o cearenseis. Vai para o indígena, a gente tem a língua dele, a língua nativa dele. No Brasil, o português que é a língua nativa do Brasil. E a gente tem o que se chama língua natural, a linguagem natural. E a linguagem natural é aquela do raciocínio, das reflexões, das lógicas, tá certo? Das comparações, das relações. Isso aqui a gente ama. E a linguagem natural, que você precisa em qualquer lugar que você for, é a matemática. Pronto. Então, não é para ter razão, não é para ter esses preconceitos. Então, esses preconceitos crescem, vão aparecer. Outro é a reação na teologia. Na teologia é aquela coisa inútil, isso é matemática. Então a matemática fica sendo considerada como aquela ciência que não serve para nada. E é comum você procurar. Resolve esse negócio de equação do segundo grau, forma de base, né? Essa forma de base, professor, serve para quê? Eu vou usar isso onde? Isso tem nas séries iniciais, os pais perguntando, professora, isso é uma fração para quê, professora?
Se a gente perguntar para vocês, quando na vida de vocês somaram a fração? Além daquelas triviais. Quando vocês somaram, por exemplo, 1/3 mais o 7? Nunca. Nunca. Serve para que esse negócio? Para que perder tempo com essas coisas? Né? E é uma coisa ótima para a dominação de poder. Se eu quero inserir a dominação de poder, o que é que eu faço? Diminuo a língua natural das crianças, dos indivíduos. Começa a reduzir o seu domínio da linguagem natural. Mas que Hitler fez na Alemanha. A Alemanha, esse Hitler tem uma escola fabulosa, com cientistas como von Braun, como da bomba atômica, como Einstein, como Netter, Max Netter, etc. Tá certo? O que eles fizeram? Foi todo mundo dos Estados Unidos. E começou a enfraquecer as universidades. A coisa que tem que fazer nos Estados Unidos, tirando recursos das grandes universidades americanas. 3. É porque eu falo mais. Então, a relação do militarismo é uma relação que surgiu. Você pegar coisas e começar a mostrar que a matemática serve para a mesma coisa. Tá certo? Que também é outro fracasso. E não é por aí que você vai. A outra é o formalismo da matemática, que a gente pode simplificar. Aí começa a passar de zoom, começa a pagar vocês regrinhas para simplificar o formalismo com a matemática. De jogo, formalismo da matemática é necessária porque é a forma da solinha dessa linguagem de funcionar. E tem um formalismo. Do ponto de vista lógico, tem um formalismo que precisa ser trabalhado, tem uma lógica, né? Tem uma lógica por trás. A outra é a tentação da corrigidas. É o relativismo. Eu sou matemático formado por universidade, tal, eu sei isso, aqui, outro. E vocês estão lá. É porque é a exibição, você quer antes. Tá certo? Então é outro mercado. Isso acontece muito. Mas às vezes é necessário. E a outra é o perigo do extremismo. O perigo do extremismo é você escolher um desses pecados aí e trabalhar em cima daquilo, isso aqui construiu. Certo? Eu já participei do programa do PNLD, eu fui só 2 vezes, não me chamaram mais. Porque os livros que vinham reforçando um desses pecados. Tinha um autor de livro, que era o secretário-geral do Ministério da Educação, que chegou a ligar aqui para o reitor, dizer que quem é aquele iluminado que colocou o meu livro como uma estrela, era assim. Era ele. Porque o livro era ruim. Tá certo? Aí me chamaram mais. Pronto. Então, esse é os pecados, mas não ia falar disso, não ia falar das. Porque hoje a gente precisa comemorar o nosso dia, né? O dia dos professores de matemática e o dia de matemática. E o dia da matemática. Né? Cadê fácil? Pronto. Então, esse só para reforçar o primeiro pecado que eu não estou só, é que você não sabe matemática, vai estudar. Quando souber, você volta para ser professor de matemática. E eu estou sozinho junto com o Einstein, que diz que sobre o que não se sabe, nada se deve falar. Tá certo? Mas isso é de modo geral. Por exemplo, aqui na Faculdade de Educação, eu vejo professores ensinando disciplina de informática na educação, que mal sabe ligar no computador. Como é que ele vai dar aula? Tá certo? A brincadeira que a gente diz é pegar essa mocinha, ela foi essa semana, ela foi para um médico. O médico foi o ginecologista. Foi, saber se estava grávida. Pronto, ela foi para o ginecologista para saber se estava grávida, precisando de uma sequela para orientar. Não, mas eu não quero. Ela foi no médico para saber se estava grávida. Aí, mesmo a sensação dela, se quando ela chega no médico para saber se está grávida, ela é pedida como cardiologista. Ela ia ser pedida pelo cardiologista, tudo que ia, de jeito nenhum, a educação pode. Então, essas coisas, essas linhas a gente tem que ter. Não é questão de você brigar, questionar o espírito de classe, não. É porque é trabalho. Então, vamos lá. Então, esses autores conhecidos hoje, antes de falar sobre o que não entende, vai estudar, vai ajudar na faculdade, que é a melhor coisa do seu trabalho. Esses autores conhecidos hoje.
trazido tempestades. Tá certo? Uma coisa que trabalha com tecnologia, a gente sempre tem que ter plano A, B, C, tem sempre opções, porque na tecnologia funciona a chamada lei de Murphy. Se você tem uma chance de dar errado, no menor que seja, vai dar errado. Mas antes do mundo falar essas coisas, foi famoso que eu vi escola dos Estados Unidos. Mas se você vai no interior de Salomópolis, que é uma das regiões mais atrasadas, cadê a Dina? Dina está aí não, né? Então pronto, se é Salomópolis, que eu ia colocar a Dina, que ela é de lá. Então se você vai para o interior do Ceará, qualquer lugar que você for do interior, a gente sabe que não é sorte de gozar. É a mesma coisa. Se você vai dar sorte de gozar, pode esperar que o bicho vai lá e te pega. É a mesma coisa. Tá mais como um barulho, eles falam a lei de Murphy, né? É melhor falar do que dizer, mas é só a mesma coisa. Então, pode ver que a gente puxou um bocado de equipamento para poder as coisas funcionarem. Tá certo? Que é uma das habilidades, competências que a pessoa tem que ter quando vai trabalhar com tecnologia, é o domínio da tecnologia. Você não domina, não sabe operar, ou arranja um braço direito, uma bengala para alguém que fica do teu lado para te ajudar. Então é isso. Então, a geração de hoje, essas mídias modernas, é a geração do neném. Nem trabalha, nem estuda, nem quer nada com a vida. Não é essa geração? Só quer boa vida, né? Em contraponto, a geração neném, que no Ceará é uma coisa bonita, um bebezinho, né? Não tem nada a ver com bebê. É a geração neném. Não sei como é que se pronuncia, mas é assim. Tem a geração do com. Tá certo? O que é a geração do com? Esse é um ponto fundamental quando você vai trabalhar com tecnologia. Passa. Ah, não, vamos só. Pronto, apertei, passa. Tem uns vídeos para passar que explica melhor do que eu. Lá naquele faixa, né? Ah, não, aqui. Só Na aqui. câmerazinha. Tá em Berlim. Tem que passar uma mouse para cá, para aqui, para ali. Ok? Vai ser. Oi, pai, eu preciso de um favor. Jogador. Vai no escritório, abre o computador. Tá vendo uma pasta aí? Ah, legal. Isso, agora abre a janela do teu arquivo. Vocês vão sacar áudio da descrição. Bota o som, tira o som daqui, bota o som aqui que eu. Agora coloca o arquivo Coloca na aí, boca. ó. Suba o som. Levanta o som. O outro arquivo tu pode colocar na lixeira. Começa. E bota o som do Obrigada, teto pai, do me salvou. computador que eu boto o microfone assim. Pai, eu preciso de um favor. Começa. Vai no Som mais alto. escritório, abre o computador. Estão ouvindo aí? Tá vendo uma pasta aí? Segura a Marcinha. Tem arquivo dentro, né? Sim, tem 2. Isso, agora abre a janela do teu lado esquerdo. Aí é sucesso. Você não tem nada de linguagem, tem conhecimento. Tá certo? Português, a gente tem muitas essas coisas, né? Tá certo? A gente faz cada vez mais. Essa é a ideia dessa geração como essa geração neném. Certo? Passa. Não, Preparar porque vai ter mais. pode passar. Não, pode passar. É isso aqui. Então, o que é que é? Não tá indo pra lá. Connected. Tem que estender de novo, né? Não sei. Acredito não. Está estendido, agora está estendido.
Auditar. Seleciona a janela. Tá aí. Explica com o mouse que ele passa. Nós vamos botar só estender que eu me para me lembrar. Pode para estender que é mais fácil. Duplicar, né? Agora duplicar. Fechar isso aqui. Ó. Tá duas telas. Ah, qual é? Onde é que ela está aqui? É Esse aqui Essa é aqui, professor? a última, né? Porque a pessoa sempre trabalhar com mouse. Está duplicando. Agora é só. Eu deixo aqui. Cadê o mouse? Aí tu vai passando que é. Reduz aqui. Aí não aparece, eu fico vendo aqui qual o próximo, tá certo? Eu tiro. Pronto. Então, Vai querer passar mais algum vídeo depois? a coisa muito em voga hoje em dia é o primeiro combo significa como é que você executa, como é que você bota para rodar, tá certo? Então esse é o primeiro combo. Então é muito mais fácil ensinar como é que você opera uma coisa, tá certo? Do que fazer o outro combo. O outro combo é você precisa saber operar, mas ao mesmo tempo você precisa usar isso como instrumento para você crescer, para você tirar o proveito, tá certo? Então o primeiro combo é muito fácil. Qualquer desses aparelhos pequenos, esses aparelhos pequenininhos, não precisa ser letrado, não precisa ser alfabetizado, não precisa saber ler. Eles buscam exatamente o que eles querem. Eles escolhem o vídeo exatamente o que eles querem. Tá certo? Essa escolha, então eles sabem utilizar. O problema é de tirar o como usar para proveito próprio é outra história. Tá certo? Eles usam para passar o tempo, para distração. Mas será que isso forma um cidadão que usa uma tecnologia simplesmente para passar tempo? Tá certo? Então, essa é a geração como que a gente está trabalhando. Quer dizer, o Santo Agostinho, se você ficar homenagem a Ângela, o Santo Agostinho dizia que não é o uso das coisas, mas a intenção de quem as usa que faz essas coisas serem boas ou não. Seu instrumento que serve para matar, também serve para salvar. Um bisturi que serve para salvar, ele mata aquela beleza. Uma enxada, hoje está na moda, os mancos do Red Mills, matar as mulheres com foice, cortar as mãos com foice, isso é para matar, mas ao mesmo tempo a foice é utilizada para a produção agrícola. Então, quem faz isso ser bom ou ruim é quem usa, que dá o uso. Mas para dar o uso, os pequenos precisam ter uma formação e ter um uso de forma que aquilo seja usado no seu crescimento pessoal. Tá certo? Então eu vou falar um pouco. Então, o Cardano dizia que com o uso de tecnologias, Cardano é um matemático italiano, eu adoro ele, dos anos 1500 que lá vai perto. Eu sempre erro a data do Cardano, eu tenho que olhar, porque eu sempre boto 1756. Tá certo? Aí são 5 meses do século, então é 1700 que ele nasceu, não é? Eu sempre erro, tá? Essa é a data certa. Então ele dizia que Cardano é um matemático muito famoso, para ter trabalho que eu tive com os números, com resolução de equações, tá certo? Ele era um matemático
viciado em coisas, médico, dentista, barbeiro, matemático, nas horas vagas, e ele é viciado em jogo, aqueles joguinhos de azar, tá certo? Não tem aquele joguinho de azar, aquele, por exemplo, que ele gostava muito aquele que a gente bota uns 2, 3 selecos, uma bolinha dentro do dedo, começa a mexer onde é que está a bolinha, né? Pronto, esse é o vício dele, crucial, tá certo? E ele, como matemático, que queria ganhar dinheiro, ele começou a estudar as probabilidades. Então ele foi criador ele foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas a formalizar os conceitos de probabilidade. Um dos testes que ele faz, que toda escola que estuda probabilidade, curso de probabilidade, é aquele da moeda. Joga a moeda para cima, qual a chance da cara, qual a chance da coroa. Não tem isso? Pronto. Cada um usou para construir as bases originais do que seja a teoria de probabilidade. Na realidade, ele fez isso porque ele queria ganhar dinheiro. Ora, se ele desenvolve um método de como ganhar, como acertar naquele evento, num determinado evento que acontecesse, ele estava feito. Ele foi feito. Ele nasceu pobre, ficou multimilionário 3 vezes e foi para a pobreza 4. Ou seja, isso é bom para o pessoal de mente, né? Ou seja, ele morreu nos fundos de uma casinha de Tartária, que o colega dele de matemática deu para ele ficar lá morando, porque ele não tinha como pagar morar. Assim que ele morreu. E ele dizia, olha, existem 2 tipos de pessoas. São as pessoas que executam, que sabem, são as pessoas que sabem, que são sabidos com cedilha, e são aqueles sabidos com cedilha maiúsculo que sabem e executam. Então a gente tem que formar cidadão que saiba, que tem conhecimento, tem sapiência e que saibam fazer. Só no queixo, só no lereado, o mundo está cheio de gente sabida. Então o Carlão dizia, olha, tem aqueles teóricos que sabem, mas eu sei fazer. Eu jogo e ganho muito dinheiro. Quando ele estava no auge. Depois, quando ele ficava pobre, ele se recolhia. Depois começava do zero. Né? Mas, e acho que ele faltou colocar uma coisa aqui, com essa mudança rápida de tecnologias, de aparatos tecnológicos, ele faltou ele criar, porque na época dele 1500. É 1500? É, 1500 não é pedra? 1500, logo depois do Brasil descoberto, né? Ele dizia que as tecnologias não dão muito. Então tem a outra categoria de pessoas que tem que ser aquele que sabe, executa e aquele que cria. Se você não consegue fazer, principalmente no mundo de hoje, você não consegue ter essas 3 habilidades, você logo perde o seu espaço. Tá certo? Pronto. E por fim, a história da gambiarra, mas colega. Agora eu tenho, pode ficar. Por quê? Você está gostando, professor? Você está gostando, não? Não, estou bem. Então, ó, mas vocês vão ficar calados, vão perguntar lá. Eu não pensava. Tá direitinho. Eu comecei a falar de francês Pronto. Então, volta 3 demais. Olha, aqui eu falei do como, né? Tá certo? O foco da gente é trabalhar o segundo como. O primeiro é trivial. Sem misoginia, sem nada. Quando eu estava aprendendo a dirigir, até loura sabe dirigir carro. Né? Não diziam isso? Professor. Não tinha aqueles preconceitos, mulher não sabe dirigir, sabe? Dirige muito melhor que os outros, são muito mais cuidadosos. Eu poderia fazer uma observação aí nos postulados lá de Cardano, Giovanni Cardano, quando ele diz que tem os que sabem, né, os que executam, e o senhor acrescenta os que criam. Eu entendo que hoje também a gente pode criar mais uma categoria, né, os que copiam.
e adaptam, digamos assim, né? Porque hoje em dia tem muitas coisas, às vezes um artefato, uma tecnologia é criada para um fim, e aí chega alguém, chega um sabido também, pega aquela, não criou aquilo, mas ele consegue ver uma utilização daquele artefato que não foi pensado e adapta ele. Sim. Isso é um tipo De criação. Outro que o original não soube adaptar, não soube ajustar. É igual aquilo que a gente fez. Por exemplo, nós fizemos uma senhora, isso que ele está falando assim, acaba se defendendo por causa própria. Não é não? foi uma adaptação. Né? Vocês sabem aquele caninho de fio de vidro que se usa para simplificando de água? Para puxar fio, não. Foi usando que é usado para puxar fio. Então, ele para puxar fio elétrico, você passa na canaleira, vai na ponta, vai puxando, tem isso. O pessoal chama de pesca, né? A pesca, né? Pois é, esse rapaz fez uma pesca. A gente nós conversando, lá no laboratório de vez o ar-condicionado estava pingando água, o ar-condicionado em menos de um ano. Então não era pingar por causa do falta de gás, era alguma outra coisa mais mecânica, né? Aí o que a gente fez? A água, quando o ar-condicionado funciona, joga água, reduzida água aqui, quando condensa, e depois a água desce por um buraquinho, um dreno, né? Não tem isso? Quando o ar-condicionado pinga lá embaixo, só que aqui ele está entupido. A gente estava com 3, 4 semanas que chamava a manutenção da universidade, certo? Na verdade, está muito ruim, e não vinha. A gente conversando, disse, olha, a gente vai por trás, onde o dreno desce, que tem um caminho que o dreno desce, vamos fazer o nosso ajuste. Traz essa peça, mede aqui por trás do ar-condicionado, do lado de fora, e mexe no aparelho, porque normalmente o técnico chega, mexe no aparelho, faz uma limpeza. Não precisa, quando ele mexeu essa pesca, aí a pergunta é, como é que eu vou saber se a pesca chegou lá? E na hora que ela esbarrar em alguma coisa. Na hora que esbarrar em alguma coisa, a pesca ela chegou no limite que é, aí, quando chega lá, faz assim. Foi assim? Pronto, dito e feito. Aí tem um vídeo deles aí, pô, tá saindo uma bolsa, não sei o que, por dentro, o ar-condicionado está consertado. Pronto, é a lógica dele. Tá certo? Ou seja, é uma criação, é uma adaptação de aparatos tecnológicos para resolver outra situação que está rolando na gente. Isso é o que a gente chama de gambiarra. Então, eu vou falar agora um pouco da gambiarra, mas para explicar a gambiarra, eu tenho que passar uns conceitos. Tá certo? É a gambiarra. Eu já falei daqueles anteriores, né? Vou falar da gambiarra que ela está mais atualizada. Essa concepção de gambiarra é a concepção minha, da minha mulher e de um psicólogo francês, meu irmão. Raphael, Guilherme Raphael. Acho que é. Não era tudo, mas acho que é. Ele mora na Espanha. Se eu fosse seu orientando, eu saberia. Ele não é italiano, não? Peraí. Senhor, testa. Pronto. Então, o que é que ele dizia? Você tem um conjunto, um vetor. Eu não falo vetor, ele fala só eu, porque ele não é matemático. A minha linguagem é mais melhor para mim falar assim, porque a linguagem dele. Tá certo? Então, o que é a história da. Né? Aí, a gambiarra. A gambiarra é você trabalhar com tecnologia. Trabalhar. E a gente vai usar um outro conceito, o conceito de aparato. Tá certo? Então, esse pode passar. Pronto. A gente tem que trabalhar com um aparato, com uma ferramenta, com um aparato tecnológico. Depois isso aqui. Né? Isso aqui serve para falar, né? Não é isso? Mas, quando ele vem encostado, ele é o aparato. Na hora que eu trago, liga, essas coisas que eu estou falando, ele vira o instrumento tecnológico. Tá certo? E a gambiarra é fazer com que esse instrumento, se esse rapaz que é grandão tiver enchido do saco, ele é feito para isso. Né?
esse instrumento, esse aparato tecnológico não é feito para bater em ninguém. Mas se eu estiver me apoiando, a gente pode ir lá e. A gente vai tranquilo. Fica tranquilo no seu lugar aí. Não se mexa. Seu objetivo, né? Aqui, o meu bolso, a senhora cambiava. Nem se o Santos Escrituras soubesse, não usava gravata, pendurava aqui, né? Pronto. Então, a gente tem um aparato. Junto ao aparato, eu preciso fazer o aparato funcionar. Veja bem, na escola, é muito fácil a gente ensinar um aparato funcionando. É muito fácil eu mostrar como é que isso aqui funciona. Né? É muito fácil mostrar como é que você liga o computador, como é que você liga, como é que projeta, como é que você liga o celular, você vai lá e se vai e não faça isso. Né? É o contrário daquele vídeo que passou, daquela moça que passou. Aliás, né, professor, antigamente, desculpa me intrometer Você tanto. pode falar. Antigamente, né, na nossa época, quem fez curso de datilografia sabe, né? Eu não fiz esse curso. Que os primeiros computadores, professor, que a gente teve acesso, existia cursos de como ensinar como ligar e de como desligar o computador. Era o curso mostrava como era que fazia para ligar, aí depois como era que a gente tinha acesso ao sistema, como é que acessava, né? Tinha toda uma linha de comandos para a gente dar, né? Do MS-DOS, sei lá. E depois na hora de desligar o computador. Então não era todo mundo que pegava. Por que eu estou falando isso? Porque se você entregar um celular hoje, por exemplo, que é um computador muito mais moderno do que um Pentium 3, um 486 daquela época, né? Um computador da IBM, e uma criança hoje de 5 anos, 6 anos, ele liga, desliga o celular, ele acessa a internet, ele faz tudo, né? Naquela época a gente mesmo já adolescente não tinha esse contato com a tecnologia, precisava fazer um curso para aprender a utilizar aquilo, né? Hoje em dia já está natural. Eu também fiz curso de datilografia, porque meu sonho era passar no concurso do Banco do Nordeste, que existia com a datilografia. Aí eu não fiz concurso do Banco do Nordeste porque eu não conseguia aprender datilografia, eu não tinha habilidade nenhuma de usar aqueles instrumentos. Tinha um teclado aqui, e a prova era você botar uma tábua em cima, tinha um dedo, você além e era assim. Quer dizer, esses testes eu era reprovado, fui reprovado muitas vezes não existia. Então agora vocês têm que me aguentar, porque se eu tivesse um banco para Nordeste, não estava mexendo com vocês aqui. Tá certo? Pronto, então, esse é um aparato. Então, o aparato para funcionar, principalmente esses mais modernos, diferente dos computadores de origem iniciais, é fácil. Tanto que criança pequena usa aquilo à vontade. O problema é saber o uso, como vai usar. E para quê? Qual a intencionalidade. Esse é o ponto, que é a coisa difícil, que é o ponto que é a maior responsabilidade da escola, porque as crianças passam muito tempo na escola, às vezes mais do que com os seus próprios pais, de dar essa formação para eles. É o conceito que a gente chama de inclusão digital. Quando é que a pessoa está incluída? Quando ela usa a tecnologia para crescimento profissional. Esse é o conceito da inclusão digital que tem. É um trabalho que eu fiz com minha mulher. Não me lembro mais qual foi. O de inclusão digital, professora, você escreveu o primeiro artigo nesse contexto, depois fez um outro mais complementar com o professor Juqueiro. A Julinha, ela foi minha aluna, tá vendo? Boa aluna, né? Leio a minha dissertação, que está na base de dados do Multimeus e da UFC, sobre o projeto de inclusão digital. Pronto. Então, a outra variável que aparece nesse conjunto de vetores, desse vetor, outro componente que aparece, é o que a gente chama de o R, é o raciocínio. É aquela habilidade que você tem que, dado o instrumento, fazer aquele instrumento funcionar para atingir uma determinada função. Tá certo? Posso dar um exemplo? Não vai dar daquele exemplo agora, não. O exemplo é que, infelizmente, eles dois não colocaram meu nome no artigo, né? Mas o exemplo que eles
escreveram lá no artigo. Você é assim mesmo. Mas foi, o professor Junqueira chegou e perguntou, né, que era inclusão digital. Se eu era uma pessoa incluída digitalmente, eu sou. Vou lhe dar um exemplo. Vou dar um exemplo, eu sou, calma. Eu vou dar um exemplo. Chegou uma aluna, que era na época orientanda, a Cíntia, e ela perguntou, Sérgio, tu tem algum software para fazer, ela disse assim, para fazer um certificado? Eu disse, tem um cara aí, mas eu não estou sabendo quem é, qual é não. Mas para quê mesmo? Para fazer o quê? Um certificado? Então eu faço aqui no Word ou no PowerPoint, certo? Quer dizer, o PowerPoint e o Word especificamente ele tem essa função específica para fazer certificado? Não tem, não é isso? Porém, eu conhecendo as ferramentas que ali, né? Negrito, fonte de diversos tamanhos, poderia, colorido, né? No PowerPoint também poderia inserir uma imagem para dar uma arte, né? Copiar ou colar o logo da UFC e tudo mais. Isso daí ele vai explicar. Ei, Ângela, É o saber digital, mas eu tinha um conhecimento digital. Hoje já tem o software, né? Que já faz o certificado diretamente sem precisar. Não, tem aí, ó. Mas você entendeu o que eu expliquei? Entendeu? Eu peguei as ferramentas que eu tinha e fiz a transposição, que é isso que ele vai explicar agora, né, professor? Então tem o R desse diretor, que é o raciocínio. É a habilidade que você tem, a capacidade que você tem de fazer um determinado aparato funcionar para resolver o problema que você tem. Né? Então esse é o raciocínio. Então esse conjunto aparato de raciocínio é o que a gente chama de saber. Tá certo? Então, o que o Cardano queria dizer é que as pessoas precisam ter saber, mas precisam fazer mais ainda, não é só saber, precisa ter conhecimento. O conhecimento surge quando você tem saber e saberes, e aparece uma nova situação em que aqueles seus saberes individualmente não resolvem, mas você pode juntá-los e resolver um outro problema que aparece em cima desse saberes que você tem. Que era o certificado. Isso é o que a gente chama de gambiarra. Então, a gambiarra é a capacidade que você tem de, a partir de problema, saberes que você tem instituído, utilizar para resolver esse outro problema. Está aqui, ó. Não é? É isso? Então, esse é o tipo da gambiarra. O que nós fizemos com o ar-condicionado é o tipo da gambiarra. Mas a gente tinha saberes. A gente tinha pesca. Sabia que a pesca servia para uma coisa, certo? A pesca servia para pescar. Né? Mas a pesca, o argumento da pesca, ele serve para puxar. Tá certo? Para empurrar. Né? E o nosso não, a gente podia empurrar, não podia puxar. E chegar no ponto onde podia destruir o obstáculo. A gente queria fazer uma desobstrução. O aparelho é feito para destruir porque ele é muito sensível, ele quebra fácil. Né? Ele é maleável, mas ele não aguenta muito puxar. Pronto, então, a gambiarra, essa é a capacidade que você tem de saber distribuídos serem resolvidos em outro contexto. Pronto, passa. Pronto. Pronto, vai passar. Esse é o raciocínio que você precisa. Pronto. Pronto, então passa. Então, não só. Ah, meu Deus. Pronto. Então, o conhecimento é a junção da gambiarra com o saber. Saber com gambiarra é o que a gente chama no conceito de uso de tecnologias de conhecimento. Pode ser na antropologia, na sociologia, o entendimento que seja saber de conhecimento, ou seja esse. Esse é o que nós usamos com tecnologia. Então, cada área tem sua forma de conceituar certos modos, né? Tá certo? Pronto. Então, esse é o que a gente sabe, e a questão toda é, em cima disso, onde é que fica o professor? Ele vai trabalhar com esses aparatos tecnológicos. Quer queira, quer não, ele vai trabalhar. Vai saber enfrentar esses problemas. Então, como é que fica o professor? Uma das coisas... Tem vídeo aí? Tem vídeo aí? Tem. Vamos ligar o Bluetooth aqui para... Não, eu tenho Bluetooth. Não, aqui, ó. Tem.
o computador normal, vocês podem pegar os vídeos, essas coisas. O vídeo é bom porque o vídeo fala muito mais do que fala, muito mais coisas do que eu. Vocês até acham graça, de mim ninguém achou graça ainda. Mas naquele vídeo todo mundo achou legal. Porque é um risco que eu ia na verdade apresentar como a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar a formação de produtor de modo que ele receba de braços abertos essa tecnologia. Entendeu? Qual é a trabalho? Qual o nome do vídeo? Não está linkado. Tá linkado, mas deixa. Clica aí para me saber. Nem não, é lá no chão. Ainda bem que ele não ouviu. Deixa. Depois ele está linkado. Foi aquela mudança aqui. Não, depois a gente passa. Mas ela está me aperreando. Na realidade, o que eu ia mostrar no vídeo é que não adianta você fazer curso de tecnologia. Mas é melhor. Aí é bom. Eu não entendi esse computador. Vai abrir a pasta, é só minimiza aqui. Aí é. Onde é que tem vídeo? Pronto, esse é um vídeo clássico que eu sempre trabalhei nas minhas salas. Está o som funcionando? E jogar para lá. Pega aí. Isso. Chegou? Visualização de água. Hein? E o som? Está sem som. Som aí. Esquema. Bota o microfone na cabeça. Bota o som aqui, está saindo? Aqui também não. Ali, ó. Pode assim. Não, acho que ele tá mudo. Está saindo aí ou aqui? Tá. Aí? Não, aí, ó. É lá mesmo, porque eu Está ouvindo? Vai seguir. Esse vídeo é do começo do século, antigo, mas extremamente atual. À medida que a tecnologia vai chegando, vai ficando mais refinada, esse vídeo fica mais atual. Você veja como é a história, veja como é o dia a dia da escola, da Secretaria de Educação. Certo? Vocês já ouviram isso? Essa história da vida? Ouviram isso na vida uma vez? Pouco, foi? Olha, o curso de quanto? Uma semana inteira, né, Roberto? Viu o mise-en-scène da moça, a professora, como mudou? A professora toda desculpa. A mesma coisa. Aí tem os direitos dos autores, né? Pronto, esse é o grande lance do uso de tecnologia. A formação do professor é fundamental. Mas não pode ser essa formação clássica, conservadora, não. Tá certo? Tem que ser uma formação que sabe usar e ele aprenda a ter métodos. Veja,
O exemplo que eu vou dar é um exemplo clássico para não falar mal de ninguém, vou falar de um amigo meu que está fora. Não está além mar. Ele não vai ouvir, não. Mas nessa época eu falei isso para ele. Enquanto eu acabo desse tamanho, era o seguinte: quando eu morava na França, eu morava em Paris, e tinha um colega de matemática que ele fazia pesquisa no mesmo laboratório que eu estava. Ele era professor em Lille, 600 km de distância de Paris. Então ele trabalhava lá segunda, terça-feira, dava as aulas segunda e terça. Na quarta de manhã ele pegava um PGB, tem de 300 km por hora. Por 2 horas e meia ele estava lá no gabinete de Paris 7, no Brasil. Né? Aí a gente discutindo coisa de cima matemática, ele era discípulo com matemática, era discípulo do René Descartes. Ele disse que o problema todo é o método. O método resolve. Certo? Aí a gente começando a dizer que nem tanto, tem que ir do lado humano, que também é importante, é bem subjetivo. Aí ele disse, vamos lá, não quer ir passar uns dias, uns 2 dias lá em Lille, aí a gente conhece a universidade, os grupos de pesquisa lá, e tu assistir as aulas. Aí a gente está certo. Aí eles acham que um amigo brasileiro foi comigo, me ajudou até a desenrolar o francês. Ele era médico e mexia com psiquiatria. Ele estava me cuidando, na realidade. Aí ele foi comigo, pronto, aí foi, nós fomos ele participou de TGV, o bem rápido. Pronto, chega lá, vou assistir as aulas dele. A aula dele, do ponto de vista de Descartes, linda, bonita e maravilhosa. Bem montada, bem sequenciada, tá certo? A partir de experimentação, ele estava trabalhando lógicas formais da matemática. Então ele fazia circuitos que hoje em dia é aquela coisa que o Roberto gosta, daquelas coisas de circuitos, né, Roberto? Pronto. Né? Aí terminou a aula, a gente foi conversar. Aí, o que você achou da minha aula? Ele disse, olha, do ponto de vista de método, linda, bonita e maravilhosa. Do ponto de vista de professor, merda. É uma porcaria. Tá certo? Aí ele tomou um susto para trás, por quê? Porque o cara passou 2 horas na sala de aula, 2 horas na sala de aula, foi tirado por 200 pessoas, e sabe quantas pessoas responderam as suas perguntas, o que eu fazia? Na realidade, era um conjunto de uma pessoa. Ele foram 3, 4 pessoas, mas é apenas um grupo de uma pessoa. Qual? Aquele que tu chamava na cara para ficar sentado na bancada para fazer a parte experimental. Cadê o resto do povo que não participava? Eu estou falando de vocês, não me pergunto nada, não. Tá certo? Eu estou falando dele, método lindo. Mas faltou a interatividade. Tá certo? É o que a gente chama no Ceará, que tudo é especialista, né? É a pedagogia fala que te ouve. A fala que te ouve é a pedagogia criada para a Serra da Patrulha, que tinha um pastor alemão. Fala que te ouve, alveol. Porque no cearense, o verbo ouvir lá na terra latina que ela saiu, é assim, como é que conjuga o verbo ouvir? Eu ouvo, tu ouves, ele ouve. É regular o verbo, né? Eu ouço, tu ouve, não? Eu ouvo, tu ouves, ele ouve. Nós não vamos, mas eles ouvem. É o verbo ouvir. Tá certo? Então, esse é o que a gente chamou de fala que eu te ouvo, que era um método trabalhado no ensino remoto emergencial. Como é aquele ensino remoto emergencial? Como é videoconferência que eles vão participar? É fala que eu te ouvo. E quando você deixa o microfone ligado, Arnaldo, liga o microfone. Arnaldo, liga a câmera. Não é assim? Pronto. Então, esse é o método que ele fazia. Tempos depois da pandemia, isso foi nos anos final dos anos 90, 2020, esse método teve uma repercussão enorme. Certo? Então, é essas as coisas. Então, o que a gente precisa mudar é, em cima, o vídeo que passou é exatamente o tradicional.
a tabuada de multiplicar. Eu quero a resposta. Eu não quero saber se você pensa, se você reflete, nada. Eu quero simplesmente que você decore. Ou seja, eu te dou um problema e quero que vocês me respondam sem precisar refletir, pensar. Quando, do ponto de vista da ciência, a aprendizagem se dá não no problema, mas na tentativa de resolver o problema. A ciência cresce em cima de erros, e a ciência não cresce em cima de acerto. Tá certo? A gente erra muito mais do que acerta. O cientista erra muito mais nas suas hipóteses do que ele acerta. Depois de errar muito, ele consegue escolher um modelo que vai dar certo. Mas ele precisa tentar, precisa refletir, precisa trabalhar com exemplo. Ou seja, ele, do operatório formal, precisa ao mesmo tempo voltar para o operatório concreto. O operatório concreto, no sentido Piaget, é aquela situação que você pega casos específicos e vai trabalhar. Por exemplo, caneta. É uma caneta. 2 canetas, 3 canetas. Então, se eu tenho um problema, a diferença é que, para mim, no operatório formal, quando eu jogo com as canetas, uma situação concreta, uma situação que eu posso vivenciar, é que eu vou fazer experimentação e depois encerrou. Pronto. Então vamos passar aqui só um instantinho. Só mais um. Não, aqui tem, depois vocês podem pegar os usuários com o Arnaldo, que é o computador dele, são os riscos de se trabalhar. Se você olhar para a inteligência artificial, pega disso, tá certo? Se você olhar para a inteligência artificial de hoje, tá certo? Como é que a pessoa faz? A inteligência artificial de hoje é uma tecnologia. Tá certo? Ela é uma tecnologia e que ela induz, ela te joga uma resposta, ela te favorece a resposta. Então, o risco dela é você desenvolver indivíduos, a partir de uma situação que queira resolver, ele vai direto com a resposta por acaso. Ele joga no IA, a IA respondeu, ele pega e devolve. Tem formas de você combater isso, tem forma de você mexer com isso. Você tem que saber o conteúdo, para poder conversar com o aluno e ver se ele avançou. Tá certo? Então, esse é o risco maior que tem. Você formar cidadão, que é a geração do Enem. O que precisar, ele vai na IA, na inteligência artificial, coloca lá, é uma facilidade muito grande. Tem aqui todos os navegadores têm IA, né? Tá certo? Eles são até amiguinhos da gente, tem o Léo, tem o Claude, tem isso, é até íntimo da gente, tá certo? Então, quando a gente precisa fazer, é isso daqui, ó. A gente precisa tomar decisões que são de adução. Ou seja, se faz uma pergunta, você vai repetir, vai colocar, ou seja, vai tentar fazer gambiarra, vai procurar os saberes que você tem constituído, e qual desses saberes que resolve. A partir desses saberes, aí você reflete e coloca uma resposta ao problema. Só que essa resposta que você vai dar não é mais uma resposta específica. É para a resposta para aquele problema, mas você consegue trabalhar esse problema em outras situações. É só naquela situação que é colocada. Tá certo? Que é diferente. É diferente. Então, esse tipo de operatório formal que a gente quer que o aluno desenvolver no aluno. E para fazer isso, com o uso da tecnologia planeada, a gente precisa de outra formação para os professores, que não é a formação que está dando, que se dá na atualidade. Certo? Deixa eu ver só uma coisa. Agora, tem as vantagens também, ó, tem as potencialidades, ó, de trabalhar com as tecnologias, é que a gente trabalha com raciocínio algoritmizado. Pode ver que hoje está na moda ensino de computação nas escolas, né? Não está chegando? O que é que o pessoal quer trabalhar com ensino de computação? Porque no começo eu disse, matemática serve para quê? Foi isso? Para que serve uma forma de básica para falar o passo dele todo, falando com os alunos dele na sala de aula? Para nada. Mas o que a gente está atrás não é da forma de básica. A gente está atrás de fazer com que o aluno desenvolva seu raciocínio formal.
matemática inerente ao ser humano, não é só dos mais sabidos, não. Todo mundo tem direito a ter esse raciocínio mais sofisticado. Isso é treinamento, é habilidade, desenvolvimento de situações, é matemática automaticamente. Então, eles estão fazendo essas coisas por causa dos algoritmos. Ó. Se trabalhar com computação, na verdade você vai trabalhar com algoritmos, uma linguagem algoritmizada. Tá certo? Mas é limitado. Essa história de trabalhar sim de computação nas escolas, isso não é novo. Eu fiz parte da comissão nos meados dos anos 90 da computação, da Sociedade Brasileira de Computação, onde nós estávamos discutindo a implantação de licenciaturas de computação, para que as pessoas possam ensinar computação nas escolas. Nós aqui do Ceará, do Nordeste todo, como todo, nós fomos com a organização em Pernambuco. Pernambuco mudou uma graduação em licenciatura de computação. Então lá, não sei se está funcionando, mas eles mudou a licenciatura de computação. Mas aqui no Ceará nós fomos contra. Então é isso. Mas o que a gente quer, e fazer previsões, uma das coisas ricas do pensamento é você fazer previsão. Tá certo? Não deixar, né, de fazer simulações. Simulação é a coisa mais rica que a gente tem do ponto de vista de desenvolvimento do raciocínio. E as tecnologias propiciam isso, se forem bem usadas, se forem bem trabalhadas com os estudantes. Tá certo? O papel da gente, professor, é exatamente trabalhar com essas pessoas, trabalhar com esses indivíduos de modo que eles tenham essa habilidade. Se a gente fizer isso, eu tenho quase certeza, não tenho problema, mas a gente acaba com a geração delay, a gente acaba com a geração como ponto. O que mais? Outra coisa são as habilidades. Vou deixar para a próxima sessão, mas aí eu acabo, viu? As habilidades que tem que ter no professor, isso é uma dissertação de mestrado, acho que é de uma aluna minha, tá certo? Quais são as habilidades que tem que ter? Exatamente, você tem que ter um conhecimento de educação, isso é fundamental. Você vai ser professor. A outra é você tem que ter o domínio da tecnologia que você vai usar. A terceira é você ter uma área de formação específica. Porque com essa área de formação específica é onde você vai trabalhar o domínio da tecnologia. E, por fim, você tem que fazer a transposição didática. Transposição didática é aquela habilidade de você ter o conhecimento científico e transformar esse conhecimento científico em um objeto a ser ensinado. Que é diferente. Está sendo conhecimento científico tem que ser ajustado, adaptado ao ambiente pedagógico que a gente vai trabalhar. É que o francês chama de milieu pedagogia. Pronto. E por fim, para não dizer que eu só escrevi, é a questão do professor. E quem resolve, para mim, a melhor forma de resolver esse problema, fácil, é o Fernandinho. Ou seja, essa coisa é verdade. Tá certo? Por quê? Aí eu explico, tá certo? Porque, para mim, a meu ver, tá certo? A melhor forma de você trabalhar o ambiente escolar, porque a gente. Morreu? Foi se balançar na cabeça. Vamos encerrar essa habilidade outra vez. Gente, esse não foi feito para você. Eu estou começando a achar que o senhor combinou com ele para fazer isso só para acordar o povo. Foi não? É uma campeada, né? Isso aí não foi uma combinação, não foi, Genilson? Não foi? Ele combinou contigo, não foi? Eu já passei. Eu nunca tive uma situação dessa, mas trabalhando com construção, não, viu?
foi eu estava dando aula lá em Grenópolis, com a equipe que desenvolveu o cabinejamento, né? O que aconteceu lá, a gente estava no laboratório, eu estava dando aula em construções geométricas, né? E o pessoal dos alunos estavam, não é desse jeito que estava no vídeo que eu mostrei, não é? De forma mais legal de trabalhar. Tá certo? Aí nós tínhamos colocado as coisas, porque tinha duas coisas. Tinha o saber, exatamente na atividade, que é o saber. Saber científico, saber científico e o saber a ensinar. No caso dela, ela tinha um saber científico, mas a atividade se dizia que ela tinha que colocar aquela coisa num cabinho geométrico rodando num Macintosh. Ou seja, tinha que fazer isso no computador. Então tinha que fazer essa transposição do saber científico que ela sabia, do saber, no caso, seria a ensinar no computador, tá certo? Aí eu via que ela ficava angustiada, ficava batendo na mesa, assim, pegava o mouse e fazia. Aí eu cheguei lá, com o meu francês desqualificado, aí perguntei, o que é que você tem? Tá tudo bem? Aí ela disse, não, professor, ela pegou o teclado. Sabe o que ela pegou o teclado e fez assim? Pegou o teclado e subiu. Essa merda eu não sei fazer, não. Eu vou no quadro e faço, mas aqui eu não sei. Não. Foi a única coisa que eu tive um terreno desse. Eu recuei porque eu fui na sala vizinha. Hein? As pessoas desequilibradas. Parece que está desequilibrada. Né? Ela vai pegar essa montagem que ela se desequilibrou. Ela sabia resolver, ela falava. Bom, aí eu fui na sala vizinha, cheguei o colega meu, resolve a filha toda. Porque o francês resolvia com ela, eu não. Aí ela conseguiu se acalmar, pediu. Aí devagarzinho, depois que ela se acalmou, ela conseguiu fazer para ela. Vamos passar? Então, essa é a solução. Pronto. Então, vai ficar só no rosto, porque para a gente resolver, pronto, é só isso, eu não passo necessidade. Para a gente resolver os problemas, é formação de docente, formação de gente. A melhor forma de você fazer que o aluno deixe de ser neném, né? Neném, né? Deixe de ser neném, deixe de ser como. Primeira coisa, ele tem que ser reflexivo. Ele tem que duvidar da gente, reclamar da gente, dizer que a gente está errado. Esse que é o aluno adequado. Igual aquela moça que tocou. Ela sabia. Ela tinha um problema de transposição que dava para resolver. Tá certo? Então, a concepção para resolver essa só para dizer que só falei de coisa ruim, é que você tem que dar os aumentos científicos. Todo cientista é flexível. Todo cientista desconfia do controle. Tá certo? A minha tese, quando eu terminei, o orientador jogou para mim uma linguagem bem nordestina. Aí foi isso aí que ele achou. Eu queria dar outras coisas. Eu tinha errado. Aí fui corrigir. Eu tinha errado. Eu era para defender. Uns 15 dias depois eu tinha errado nas contas. Aí depois eu corrigi e quando eu cheguei para eles, era isso mesmo. Então, o método científico é esse método. A gente não tem que ter medo de trabalhar, porque toda hora que a gente quer fazer um aluno reflexivo, a gente confia de tudo. Não? Nós temos então, o método que nós achamos que resolve, é o método que achamos que resolve, é você transformar o ambiente da sala de aula como um campo de cientistas trabalhando. É a melhor forma de você fazer isso, ou seja, ser pessoas reflexivas. Então, na realidade, o que a gente quer fazer é pegar o método científico e fazer a transposição do método científico para o ambiente escolar, transformar o método científico numa proposta de ensino. O que você vê é bem simples, para encerrar. O método científico começa com um problema. Por isso que matemática, a gente começa sempre com um problema. Uma questão que é colocada, uma pergunta que é colocada, uma situação que precisa ser descascada. Pode usar até IA, tá certo? Aí, depois desse problema, tem essas duas etapas
são mais importantes. Aí você começa a trabalhar em grupo. Né? Ou o professor resolve tudo. É o grupo que resolve. Tá certo? Aí você se debruça sobre o problema. Esse debruçamento é o que a gente chama de maturação em português. Se debruça sobre o problema, vai pensar como é que resolve. Vai pegar seus saberes, tem algum daqueles saberes que resolve. Se eu juntar 2, 3 saberes, eu resolvo. Aí depois você apresenta a resposta ao problema. Que a gente chama de solução, mas não é uma solução de matemática. Ponto acabado. É uma resposta. Como matemática, a resposta não aceito. Como professor, a resposta não sei, não encontrei nada. É ótimo. Por que você não encontrou nada? O que você fez? Vem fazer aqui comigo, vamos fazer comigo. Pronto, essa é ótima. Onde é que você se enrolou? Tá certo? E depois, que tem as soluções, as respostas para aqueles alunos, falei inclusive você, é que o grupo se junta e sistematiza, que é o método científico, generaliza. A matemática chama generaliza. Coloca uma forma mais genérica, mais geral, que se aplique em outras situações. Tá certo? Então, esse é o método científico. Esse método científico jogado por cima é o que a gente chama de sequência sociedade. Pronto, então fica pronto para os olhos da sequência sociedade. Então, obrigado. Para fechar, eu vou usar o Drummond tem um poema, diz só uma frasezinha do poema, que diz assim: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Eu vou aproveitar para dizer que quando eu vim para cá para fazer a História 2, tentando entrar para o mestrado, e ele apresentado o professor Edinho para participar de uma disciplina. Naquela época, a entrada aqui podia ser como aluno especial. Um aluno especial, quem fosse professor universitário, podia fazer a disciplina como aluno, era chamado de aluno especial, e depois, se ele conseguisse entrar, essa disciplina valia como valia para o curso. E eu fui aceito como ouvinte. Esse aí eu vi que estava morrendo de medo, pedagogo, para estudar com o professor Emílio, para fazer a disciplina. E eu não sabendo matemática como pedagogo, e também nem sabendo usar a tecnologia, por isso que ele chamava de BIOS, porque eu, na verdade, não sabia quase nada da tecnologia. E aí eu usei o poema para dizer assim: eu, pela lei, eu não tinha direito de ter entrado na universidade para fazer essa disciplina com ele. Mas tem algo que o professor Emílio traz, que acho que vocês reconhecem, é a questão que é a sensibilidade, que eu vejo e tenho na sequência temática. Eu uso na minha tese essa questão do acordo didático, essa cumplicidade entre o professor e o aluno. Então não pode ser só um contrato didático, uma regra que edita. Tem que ser um acordo, tem que ser algo construído do professor com o aluno. E o professor amigo é essa pessoa que ele é acessível. Eu lembro quando eu estava no multimeio, chegava alguém falando, e todo mundo era aceito, ele vai falar com o fulano. Fala com o Edson, fala com a Dina, fala com... Então foi sempre essa pessoa aberta para... se ele não atendia, mas ele queria para outra pessoa atender, a Ângela sabe disso, quem passou pelo multimeio sabe disso. Então as leis não bastam e os livros não nascem das leis. Então, pode ter a lei que tiver, ele falou isso, mas depende também de pessoas. Depende de pessoas, primeiro para lutar para essa lei, a lei não aparece assim de uma hora para outra. E depois a lei existindo, não quer dizer que as coisas mudam. Porque está aí há 30 anos e todas as coisas que estão na LDB e nós não conseguimos ainda. Mas precisa que nós lutemos. Outras coisas nós já conseguimos, planejar de carreira, nós já conseguimos algumas coisas, mas tem outras, porque as leis não bastam, os livros não nascem nas leis. Precisam de pessoas que lutem e precisam de pessoas sensíveis, que tenham sensibilidade, que possam acolher as outras pessoas. Então isso eu encerro, mas dizer que essa pessoa é a pessoa minha.
parece duro, matemático, e eu tinha muito medo como pedagogo, mas essa pessoa que acolhe. Converteu a educação. E, ó, que nos acolheu e a Sequência Federal caiu uma prova disso, né? Eu digo que é uma proposta, é uma metodologia humana. Né? Com isso, eu fecho e agradeço ao professor Hermínio pela sua vinda aqui hoje, ainda vi já outras vezes. Né? E nós vamos agora nos organizar para ir para os minicursos, mas, mais uma vez, a salva de palmas para isso. Muito bem, né? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final, né, desse momento e vamos agora para o nosso próximo bloco, né, Laura? Então vamos agora para as oficinas. Todos vocês devem ter se inscrito em alguma oficina, né? E agora vamos só saber aqui, Lara, você tem algum comunicado para falar sobre as oficinas? Uma relação de quais as salas, né? Ok, pessoal, então eu tenho aqui quem se inscreveu no minicurso 1, que é Grafismo Indígena à Luz da Etnomatemática e Teoria da Objetivação, está na sala 3. A sala 3, ela fica lá no bloco lá da FACED, tá certo? Frente à coordenação da gravação. Cadê a sala? Cadê? Não. Não, sala 16, está aqui. Está misturado aqui, ó. Sala 16 da FACED, é isso mesmo. É lá na FACED, só que na sala 16. No primeiro andar. Seu Augusto informa, mas é capaz da Aí eles podem já acompanhar. Vem pra cá os coordenadores. Ok. O minicurso 2. Elaboração de projetos de pesquisa em educação. Ele está na sala aqui, vai ser nessa sala. Quem está no minicurso 2 é nessa sala aqui, seminário 1. Minicurso 3, quadro de valor lugar, que é o QVL, como calendário de iniciação aos princípios do sistema de numeração decimal. Esse daqui vai ser na sala do GTCU, que é aqui no primeiro andar desse prédio, aqui em cima. Com o professor Edson. O minicurso 4, que é BNCC, Computação e Inteligência Artificial, Diálogos e Entrelaços com a Prática Pedagógica. Vai ser na sala 11 da FACED. A sala 11 é entrando lá na FACED, passa da cantina fechada do lado direito. Como? Professora, vai ser só um agora, escolha um. Ele não vai mais poder ser os dois por causa do tempo. Ao minicurso 5, práticas pedagógicas inovadoras, colaborativas, vai ser na sala 18 da FACED, também lá no primeiro andar. Se chegar lá e perguntar onde é a sala 18, o Pedro vai explicar. O curso 6, minicurso 6, que é sequência de Fibonacci e extensões, proposta de um minicurso com representações e tabuleiro físico. Vai ser na sala seminário 2 aqui ao lado, nessa sala.